presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, entrou com representação na Procuradoria-Geral da República contra o ministro do Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira, por apologia e incitação ao crime. O pedido de investigação ocorre após uma entrevista de Teixeira ao jornal O Globo, no último domingo, na qual o ministro afirma que a invasão de propriedades privadas ocorridas recentemente no Brasil seriam instrumentos legítimos de pressão para obtenção de respostas do governo sobre a questão agrária. Então vamos lá para Brasília falar com o nosso repórter Marcelo Dias, porque o que você sabe até o momento desse assunto, Marcelo? Como é que repercutiu por aí? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que nos assiste aqui no Mercado Companhia. Olha, repercussão extremamente negativa aqui para os parlamentares do agro, principalmente aí da Frente Parlamentar da Agropecuária. A fala do ministro hoje pela manhã e até ontem vem repercutindo muito, mas muito ruim aí diante do trabalho que vem sendo feito pelo agronegócio brasileiro. Até porque a matéria que foi colocada aí pelo jornal O Globo, o ministro deixa bem claro numa frase, Priscila, que a gente vai destacar aqui, que ele diz assim: tiveram uma resposta do governo, entre aspas aí. Nesta frase, exatamente, que criou toda uma polêmica com relação à matéria que foi publicada no jornal O Globo. E aí faz uma apologia à incitação do crime, tipificações aí previstas no Código Penal brasileiro. Agora de manhã eu conversei com o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, Pedro Lupion, que mandou um vídeo, inclusive, para a gente. Ele não está hoje aqui em Brasília, repercutindo este assunto. Vamos ouvir o que ele disse. Infelizmente, a gente tem que, às vezes, tomar medidas extremamente desagradáveis. A entrevista dada pelo ministro Paulo Teixeira no jornal o Globo nesse final de semana, ele incita a violência, incita o cometimento de crimes, a invasão de propriedades. Diz que invasão de propriedade privada por movimentos como o MST é um instrumento legítimo de protesto e que fez o governo ouvi-los. Ou seja, ele está justificando o esbulho possessório, a invasão de propriedades, para que o governo possa atender aos anseios desses movimentos criminosos. Isso é tipificado pela legislação penal. Nós estamos entrando com uma notícia crime contra o ministro Paulo Teixeira no Ministério Público Federal, em nome da Frente Parlamentar da Agropecuária, e aguardamos providências. Olha, a informação que nós temos também aqui, que a Frente Parlamentar da Agropecuária e a Frente Parlamentar da Invasão Zero, que foi criada recentemente, nós colocamos aqui, inclusive no Mercado em Companhia, mostrando, que foi criada essa frente parlamentar para combater as invasões de terras aqui no Brasil. Eles também convocaram Paulo Teixeira para que ele preste esclarecimento à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural aí da Câmara dos Deputados. Ou seja, então essa comissão também já convocou aí o ministro para que ele preste esclarecimentos sobre este assunto. De manhã também eu conversei aí com o deputado Zuco, que é o presidente aí dessa Frente Parlamentar Invasão Zero, que foi criada recentemente, e vamos ouvir o que ele disse sobre esse assunto. Apologia e incitação ao crime. Artigos 286 e 287 do Código Penal. Esses crimes estão sendo cometidos pelo ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário. Ele está relativizando as invasões de propriedade, que ele chama de ocupação, que ele fala que é apenas uma pressão no governo legítima. Nós não podemos permitir. Não é só o esbulho possessório, é realmente crimes ambientais, danos ao patrimônio, extorsão, corrupção de menores, trabalho análogo à escravidão, porte ilegal de arma. Ministro, respeite o agro, esse setor que emprega mais de 28 milhões de pessoas, responsável por 1/3 do PIB, realmente alimenta mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, e o senhor está relativizando os crimes no campo. Nós não vamos permitir. Já acionamos a Procuradoria-Geral da República, PGR, bem como vamos convocar Vossa Excelência em comissões na Câmara Federal. Olha, uma situação bem
complicada, né, Priscila? Conforme a gente viu aí, inclusive toda a frente parlamentar da agropecuária e também a frente parlamentar aí da invasão zero, juntas para tentar saber um esclarecimento do ministro sobre esse assunto. Eu também tentei conversar agora de manhã com o ministro, mandamos aí um e-mail, também liguei lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário para tentar uma entrevista com o ministro Paulo Teixeira, mas infelizmente ele não está em Brasília e não quis falar conosco pela entrevista. Aí a assessoria de imprensa mandou uma nota para a gente aqui para a gente repercutir. Aqui eles falam o seguinte, que o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse em entrevistas aos jornalistas aí do Globo no último 7 de novembro que as reivindicações do movimento dos trabalhadores sem terra são legítimas, ou seja, ele confirma tudo isso que foi colocado na matéria. O ministro ainda reforçou que o governo federal estabeleceu diversas instâncias para a participação social e mantém interlocução permanente com os movimentos sociais, com entregas aí de cadernos e de respostas às pautas apresentadas, e que nesse contexto de diálogo aberto as ocupações se fazem desnecessárias. Vale destacar que o MDA restituiu aí o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e que o Ministério e o INCRA contam com departamentos específicos para mediação de conflitos agrários. A gente continua repercutindo este assunto aqui em Brasília. Priscila, é com você em São Paulo. Tá certo. Obrigada, viu, Marcela, aí pelo seu trabalho. Continuamos aí de olho nesse assunto.